Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, no nosso momento de conhecermos melhor a palavra de Deus, no blog Vivendo a Vida Feliz. Conhecendo melhor a palavra de Deus é uma maneira de você poder se identificar e identificar-se com Deus na sua vida, porque Deus te ama do jeito que você é. Deus quer transformar o teu coração, dando-lhe a alegria. E nada melhor do que conhecermos a Deus através da palavra. E para conhecermos, precisamos saber quem realmente Deus é. E por isso que nós temos o objetivo de ensinar um pouco das palavras que Jesus nos transmitiu através da sua mensagem, ou das suas mensagens, de podermos nos confortar, poder sentir que há uma esperança para as nossas vidas. O salmista nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Está lá no Salmo 34, versículo 19. Muitas são as nossas aflições e muitos são os nossos problemas, não é verdade? E ainda mais, eu gosto muito dos salmos, de uma maneira geral, mostrar a intimidade do salmista para com Deus. E ele diz o seguinte: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Põe isso como se transportando essa expressão, feliz o lar cujo Deus é o Senhor. Você vai ver que o teu lar vai ser um lar abençoadíssimo, vai ser um lar cheio da graça, do amor de Deus, tá certo? Você com certeza vai poder usufruir desta maravilhosa graça do amor de Deus. Eu queria compartilhar com você nesse dia a respeito de um texto lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus vai nos dar algumas receitas para as nossas dificuldades. E eu queria falar nesse dia sobre a impaciência. Algo que nós temos e que tem que ser trabalhado muito em nossas vidas. Eu queria começar lendo lá no capítulo 6, a partir do versículo de número 31, que diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois a todas estas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A impaciência, nosso grande adversário contra a vitória. A impaciência. E eu creio que todos nós temos um pouco de impaciência em nossas vidas. E somos impacientes em muitas situações, não é verdade? E há um velho ditado que nós sempre dizemos que o apressado come quente ou come cru, não é verdade? O apressado, ele sempre vai ou comer quente ou vai comer cru. Nunca ele vai saborear a coisa pronta, no ponto certo. Aquilo que foi trabalhado, preparado, se ele for impaciente. E esta área precisa ser trabalhada em nossas vidas de uma maneira que Jesus foi muito paciente, no que devia ser paciente, e agiu em todas as suas ações com paciência. E não foi fácil o ministério de Jesus, teve que trabalhar e contornar situações dificílimas na sua vida. E ele começa esse capítulo 6, se você puder ler, ele começa mostrando para nós ali nos seus primeiros versículos, e uma das coisas maravilhosas desse capítulo é a oração que ele nos deixou, a oração do Pai Nosso, ele demonstrando que nós, para termos a intimidade com o Pai, temos que fazer algumas ações, e nessas ações está ali o que seja feita a tua vontade. E isso não é fácil, porque nós como seres humanos,
trabalhando nessa área da impaciência, queremos sempre achar um jeito de que a nossa vontade seja realizada, não é verdade? E isso talvez seja o primeiro passo que nós vamos estudar neste dia. Por que nós não temos a vitória e esse nosso grande adversário, a impaciência? Em primeiro lugar, o impaciente, ele não aceita o tempo de Deus. Ele não aceita o tempo de Deus. Ele sempre coloca, dizendo da seguinte maneira: Deus, seja feita a tua vontade, mas do jeito que eu quero. Tá? Então isso daí não é o tempo que nós queremos. Deus tem o seu tempo, Deus tem as suas ações. Deus é soberano, ele tem um nome no Velho Testamento, aliás, ele tem vários nomes aos atributos de Deus que foram lhe dados no Velho Testamento, e um deles significa o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus, o Todo-Poderoso, ele tem o controle das coisas nas suas mãos. O tempo está nas suas mãos. Eu já falei em alguns estudos aqui que nós temos o nosso tempo cronológico e Deus tem o seu tempo kairos. O tempo dele não adianta, não atrasa, é direto, não é como o nosso. Nós fazemos as coisas. Como já dissemos, quantos de vocês talvez não têm experiência na sua vida, na sua família, quando sua mãe estava fazendo um doce, uma comida saborosa ou alguma coisa deliciosa, e você querendo comer aquilo, querendo degustar rapidamente, comia aquilo e comeu até coisa quente. Eu me lembro, quando eu era criança, minha mãe fazia muito doce de figo em compotas, e ela fez uma vez um baciado muito grande, um tacho, como nós dizíamos lá no interior, e ela fez uma tachada de doce de figo e aquilo estava maravilhoso. E aquilo era saborosíssimo. E eu, olhando aquilo, o desejo de comer, mas estava quente. Fui escondido e comendo ali mesmo quente. Meu irmão chegou de surpresa e me disse: o que você está fazendo? Eu engoli um figo quente. Aquilo foi queimando tudo, garganta abaixo, foi aquele sufoco, vai queimando tudo. Na verdade, quando você vai comer alguma coisa e você sente que isso causa um transtorno em você, na verdade. E é exatamente o que acontece para com Deus. O impaciente não aceita o tempo de Deus, ele age rapidamente, precipitadamente. E aí vem as consequências, aí vem as ações adversas. E as ações adversas fazem com que o problema se torne cada vez mais difícil de ser resolvido. Por quê? Porque Deus não trabalha como nós trabalhamos. Lá em Isaías 55, versículo 9, diz: os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus planos são mais altos do que os teus planos. Ou seja, quando Deus tem um projeto a ser realizado na nossa vida, tem um tempo certo. Você não pode adiantar esse tempo. Você não pode querer que Deus adiante essa situação para resolver um problema teu. Se você faz uma dívida, por exemplo, você não tem condições e vai fazer uma dívida. Isso vai causar um problema. Eu já falei num dos meus estudos aqui, quando você vai ver a história de Eliseu e a viúva pobre, quando ela não tinha mais nada, e o credor chegou para levar os filhos dela embora, porque o marido havia contraído uma dívida e ela não tinha como pagar, e o credor ia levar os filhos como escravos. Por que isso? Porque as pessoas entram dentro de uma situação em que ela quer suprir uma dificuldade nas quais não pode ser suprido naquele momento. E isso faz com que a vida dela se torne uma vida aprisionada dentro de um limite que ela desejaria realizar o seu sonho. E o seu sonho não pode esperar. Isso acontece muito. Hoje nós vivemos num mundo onde o divórcio é a coisa mais normal, natural do mundo. Pessoas estão vivendo uma vida junto, casam já com o seguinte critério: vamos casar, se não der certo, separamos.
Mas não foi isso que Deus criou. Deus não criou o homem e a mulher para que ele vivesse um determinado tempo e se divorciasse. Inclusive o profeta Malaquias diz o seguinte: Deus odeia o divórcio. Vai lá para você poder ver no capítulo 3 de Malaquias. Deus odeia o divórcio. Por quê? As pessoas então fazem indevidamente, antes do casamento, um namoro inapropriado, indevido, impaciente, não é verdade? E se contrai um matrimônio como se aquilo fosse um contrato, como um contrato de trabalho. Vamos testar, se der certo, fazemos isso, se não der certo, acabamos com tudo isso. E torna-se um problema muito sério depois, onde a família é constituída, os filhos vêm e não tem como mais poder separar aqui. Quantas pessoas nós conhecemos, talvez você na sua família, talvez tenha até passado por isso. Por que isso daí? Por causa da impaciência, por causa do ser impaciente. Não esperou o tempo de Deus. Eu, quando fui pastor nas igrejas, sempre aconselhava os jovens, e muitas vezes os jovens vinham até mim e diziam: pastor, eu gosto dessa jovem, eu gosto de tal rapaz, eu gosto de tal moça. E olha, pastor, eu sinto que é de Deus e eu quero casar imediatamente, urgente. Então eu ficava sempre, a primeira palavra que eu dava para essas pessoas, para esses jovens, era: você tem certeza que ele ou ela é algo vindo de Deus? É, pastor, tenho certeza, pastor. É, pastor, Deus me confirmou, Deus me disse. Se Deus te disse, então quem sou eu para contradizer isso? Depois de um tempo vinha essa mesma pessoa chorando, dizendo: pastor, olha, eu achei que era, mas não é aquela pessoa. E separou-se. Separou-se e cria um problema muito grande na vida. A impaciência, não aceitar o tempo de Deus, age rapidamente. Em segundo lugar, a paciência, nosso grande adversário contra a vitória, porque o impaciente não espera a resposta de Deus. Ele não espera, ele age de uma maneira muito imatura. Ele ora para Deus dizendo: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, mas eu quero que o Senhor fale comigo ontem, não amanhã. Eu quero que o Senhor diga para mim: Deus, eu vou jogar a moeda para cima. Se cair cara, é o sim do Senhor. Se cair coroa, é aquilo que eu quero. Então, vejam que dentro de uma circunstância, você não deixa escolha para Deus. Deus, se cair cara, foi a tua vontade. Se cair coroa, é a minha vontade. Então seja feito. Do jeito que cair a moeda, não vai cair em pé. A moeda vai cair do lado. Então a pessoa começa a sentir-se naquilo que Jesus começa agora a dizer. Não espera a resposta de Deus. E é interessante que ele fala ali no capítulo 6, no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O seu reino e a justiça de Deus. A justiça de Deus. O reino de Deus, e aí, na própria oração do Pai Nosso, quando Jesus vai ensinar aos seus discípulos a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E você coloca assim: faça-se a tua vontade, Deus, não a minha. Faz a tua vontade, a vontade tua é soberana. E Jesus demonstra isso. Ele nos deu um exemplo muito claro disso daí, quando ele estava no Getsemane orando, e naquela oração, Jesus chega ao diante do Pai e diz: Pai, passa de mim esse cálice, se for possível, mas não faça como eu quero, faça como o Senhor quer. Faça do jeito que o Senhor tem para me dar. Eu sempre digo, sempre falo para as pessoas, e falo até comigo mesmo a respeito disso. Não é pecado você pedir o que quiser para Deus. Não é pecado. Você pode pedir o que você quiser. O pecado está em você não aceitar o não de Deus. Esse sim é pecado. Você pode pedir o que você quiser. Não é pecado. Possa pedir tudo que você quiser. O pecado está em você não aceitar o não de Deus. Quando Deus fala para você não.
Aí sim, aí está embutido essa expressão pecado. Por quê? Porque você não esperou a resposta de Deus. Simplesmente Deus disse não. Aquela resposta para você foi insatisfatória. É como se dissesse, eu não ouvi direito. Deus, eu não ouvi o Senhor falando. Então faz de conta que o Senhor não falou. Faz de conta que o Senhor não ouviu. Eu não gosto muito dessa história quando as pessoas vinham compartilhar comigo. E muitas vezes nesse compartilhar vinha com a expressão fofoca. Pastor, faz de conta que o senhor não ouviu sobre isso. Não, eu não concordo com isso. Porque se você me disse alguma coisa a respeito de alguém, precisa ser tratado. Se a pessoa está com um problema, precisa ser resolvido. Se Deus está falando para você um não, é porque aquilo que ele te disse não seria bom para a tua vida. Não seria satisfatório. Não faça aquilo. Se você fizer, vai ter problema, vai ter consequências duríssimas sobre aquilo. Quando Moisés estava caminhando com o povo pelo deserto, levantou-se um homem chamado Coré, e esse Coré, ele veio para se rebelar contra Moisés. E ele chegou para Moisés e disse para Moisés, quem você pensa que você é? Você acha que você é o líder do nosso grupo. Você se julga aí o dono de todas as coisas e o senhor das respostas. Não concordo mais com você, Moisés. Não quero que você seja o líder mais. E Moisés e esse Coré, com mais 120 homens, rebelaram-se contra a autoridade de Moisés. E Moisés foi falar com Deus. E Deus falou, não, esses homens não vão ficar impunes, eles vão ser punidos por isso. E Moisés intercedeu por Deus, é como os outros falavam, Deus não faz nada, deixa quieto. Deus falou, não, a indisciplina no meio do meu povo é pior que o crime de feitiçaria, e eles vão ser disciplinados. Naquele mesmo dia, aqueles 120 homens foram tragados vivos pela terra. A ira de Deus consumiu aqueles homens. Por que fizeram? Porque eles se rebelaram não contra um líder, Moisés, mas se rebelaram porque as ordens de Deus eram para ser cumpridas. E Deus não estava dizendo nada de anormal para aquele povo, Deus estava dizendo para o povo marchar, caminhar em direção à terra prometida, e aquelas pessoas estavam se rebelando contra o próprio Deus. E isso é um crime para Deus terrível. É como nós podemos dizer nos dias de hoje, inafiançável. E foram sugados, mortos todos eles. Por quê? Desculpa. Por causa da questão de não ouvir aquilo que Deus está querendo falar. E Deus nos tem falado através da sua palavra. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que outrora Deus falava através dos nossos pais pelos profetas. Hoje Deus nos fala através da sua palavra. Nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a palavra de evidência. Eu não posso chegar e ser contra a palavra de Deus. Deus fala comigo e eu não aceito essa resposta de Deus. É interessante que na oração, quando você ora, é você que fala com Deus. E Deus para te ouvir. Ele vai te ouvir. Como nos diz no Salmo 40, versículo 1. O Salmo 40, versículo 1 diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Veja que quando nós falamos com Deus e o nosso coração está entristecido, está abatido, e temos uma dificuldade, quando você está num problema sério, você fala com Deus e Deus vai te ouvir, Ele vai ter tempo para te ouvir. Ele vai ter tempo para dizer assim, meu filho, eu estou aqui. Fala, abre o teu coração.
O profeta Jeremias nos diz lá no capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se Deus tem tempo para falar com você, para te ouvir, para ouvir você, porque quando Ele nos dá uma resposta, nós não estamos aptos para ouvir essa resposta de um não. Para dizermos ao Senhor, o que está acontecendo? Por que o Senhor não quer isso para a minha vida? Por que o Senhor não quer isso para a minha família? Pensa nisso. Pense nisso. As pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Por isso vem a derrota. Porque o impaciente não sabe esperar uma resposta de Deus. Em terceiro lugar, a impaciência é o seu grande adversário contra a vitória. Por quê? Porque o impaciente não se submete à vontade de Deus. É outro problema muito sério. Deus sempre nos dá aquilo que nós precisamos, na hora certa, no momento certo. Eu falei agora há pouco, quando nós queremos falar com Deus, nós oramos. Nós clamamos e Deus nos ouve. E Deus vem falar conosco através da sua palavra, da Bíblia, o seu livro que Ele nos deixou. Como disse em Hebreus, outrora Deus falou com os nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala através de Jesus. Como é que eu vou saber se Deus está falando comigo se eu não vou buscar a vontade de Deus na palavra de Deus? É inaceitável. Não é verdade? Você que é mãe, você que é pai, e você que teve filhos, você sabe muito bem o que significa criar um filho, ou criar os filhos. Não é verdade? Principalmente as mães, que geraram durante aqueles 9 meses, quando a criança nasce, todo aquele processo, e a criança, desde da idade tão diminuta, tenra, pequenininha, a mãe tem que cuidar de em todos os detalhes. Todos. Tem que saber a hora de dar o mamar, tem que saber a hora de trocar, tem que saber a hora de lavar, tem que saber a hora de carinho, a hora que a criança dorme, a hora que acorda, tudo, aquele processo. Aquele processo dura um tempo, não é verdade? Quanto tempo as mães elas despendem para cuidar dos seus filhos? E os filhos depois vão crescendo, vão atingindo a idade, entra a idade da juventude, da puberdade, se torna adulto, se torna sua própria vida. E o pai e a mãe sempre têm um carinho para com aquele filho. Mesmo aquele filho sendo já uma pessoa madura, casada, tendo seus próprios filhos, ela tem uma ligação com os pais. E a vontade de Deus para conosco é que nós tenhamos esta ligação com Ele, com filhos que submetem aquilo que o Pai tem sempre de melhor para nos dar. Porque, vejam bem, o insensato diz no seu coração, não existe Deus. E você deve estar cansado de ouvir dos seus amigos, e pessoas que trabalham com você, que estudam com você, ou que convivem. Quando você vai numa festa, num casamento, você chega lá, você se assenta e ouve as pessoas dizendo que Deus não existe nada, que Deus nada, Deus, e fazem aquelas mais absurdas piadas contra Deus e blasfemam contra o nome de Deus. Deus não existe. Deus existe. Deus é o soberano, todo-poderoso, como disse o El Shaddai. Foi Ele quem criou todas as coisas. Foi Deus que age poderosamente na vida das pessoas. E o impaciente não se submete à vontade de Deus porque ele age de uma maneira até, como nós dizemos, insubmisso. Ele não aceita a vontade de Deus, por isso ele faz aquilo exatamente que é o contrário. Quer ver um exemplo disso? Se você abrir lá na sua Bíblia, no livro do Gênesis,
No capítulo número 4, você vai ver quando Caim estava maquinando na sua mente já. Naquela época, em Caim já era uma mente maquiavélica, então Maquiavel não era o criador de toda a maldade, como muitas pessoas se aplicam na filosofia. Lá em Caim, já o terceiro homem do planeta Terra, já tinha sua mente maquiavélica. E ele maquinou um plano de matar o irmão. E Deus chega para ele e conversa, numa conversa de amigos, como se fosse um pai e filho dizendo: filho, o Caim, não faz isso. Você sabe que se você fizer, Caim, você vai ter sérios problemas na sua vida. E para você não ter esses problemas, para não complicar a sua vida, para onde você está, retorna no teu projeto e faz aquilo que nós podemos fazer juntos. Retorna. Porque Caim estava com o coração irado por causa do irmão. A inveja falava mais alto do que o amor. E a inveja de Caim era tanta, mas tanta, que ele, ao invés de procurar o irmão e falar para o irmão: olha, você deu uma oferta, Deus agradou, o que eu posso fazer? Me ajuda, Abel. Me ajuda aí, nós vamos juntos. E com certeza Abel ia falar: claro, vem cá, vamos fazer uma oferta para Deus juntos. Mas não. Quando alguém está com o coração iracundo, com o coração irado, ele não consegue ver o amor de Deus. Ele não consegue enxergar o projeto de Deus em bênçãos. E para ele só consegue enxergar o projeto de vingança. E a vingança que ele tem na sua mente faz com que ele se torne prisioneiro dela. E isso vai criar na sua vida uma cadeia onde você não consegue sair dessa prisão. E qual foi o resultado? Com toda a conversa que Deus já prevendo para Caim: não faça isso. Caim vai, convida o irmão, leva o irmão para o campo e mata o irmão. Depois, quando retorna, e Deus pergunta para ele: cadê o teu irmão? Cadê o teu irmão? Ele, com o coração irado, diz: eu sou por acaso tutor do meu irmão? Sou eu por acaso aquele que tem que ficar guardando os seus passos? Deus já sabia de tudo. Deus já estava ciente de que Caim havia matado o irmão. Por quê? Porque não quis submeter-se à vontade de Deus em eliminar o pecado que estava no seu coração. Isso em tantos outros crimes que nós vemos na Bíblia, tantas outras pessoas que perderam a essência. Por isso que buscar o primeiro lugar, o reino, a sua justiça de Deus, é você estar aceitando o tempo de Deus em primeiro lugar. É você esperar a resposta de Deus em segundo lugar. E em terceiro lugar é você aceitar a vontade de Deus na sua vida. Como é gostoso você poder ver um coração transformado e receber de Deus as bênçãos. Daí ele vai dizer no final do versículo 33: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vejam que ele não explica quais coisas. Mas eles falam nos versículos anteriores: a ansiedade, a angústia, a insatisfação, o desejo, a vida, enfim, vazia, todos esses problemas que você vai discorrer do versículo 12 até o versículo de número 31, você vai entender que todas essas coisas estão relacionadas com a nossa impaciência de não saber esperar o momento certo, não saber ver a resposta de uma ação que você se colocou-se diante de Deus. Quantos projetos que pessoas abandonam no meio do caminho porque são impacientes, que não esperaram o momento certo, não esperaram o momento da ação de Deus, o milagre de Deus. É como uma corrida, na verdade.
Quando você vê uma maratona de 40 quilômetros, e aqueles corredores participam e saem daquela maratona, quantos daqueles que saíram na largada não abandonam no meio do caminho? Não abandonam simplesmente, faltando 5, 10, 15, 20, 30 quilômetros, abandonam. Eles não vão receber as honras como aqueles que chegaram lá no final vão receber. É claro que numa maratona, vai ser o vencedor, mas eu digo, no modo geral, quando você vai numa maratona e corre, a hora que você passa a linha final, você vai receber as honras, parabéns, você completou a obra que estava determinada. Foi difícil? Foi cansativo? Foi. Mas houve a perseverança, houve a paciência de saber controlar os passos, a sede, as dores, as angústias. Tudo isso faz com que você seja um galardoador e um vitorioso. Por isso que Jesus nos diz, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, e não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O dia de ontem é história, é passado. O dia de amanhã é uma incógnita. Mas o dia de hoje é uma realidade. Viva esse dia. Viva esse dia como se Jesus tivesse para voltar agora. E você vai ver as bênçãos de Deus em suas vidas. Que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Que a paz de Jesus seja derramada no seu coração, na sua família. Enfim, que você desfrute desse amor maravilhoso de Jesus Cristo na sua vida. Estamos aqui com o projeto Conhecendo Melhor a Palavra de Deus, podendo estudar um pouco desta palavra e trazer uma palavra de ânimo para a sua vida. Jesus te ama acima de todas as coisas. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e Deus abençoe.